Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Rafael, presidente da organização Ave Império. Bom, esse vídeo é para falar sobre mais um ataque que aconteceu em Blumenau com 4 crianças que foram assassinadas por um psicopata doente, endemoniado e adulto que usou uma machadinha como arma do crime. Além de várias outras crianças e não sei se professores também que ficaram feridos. Ontem aconteceu também um ataque a uma escola que foi com uma bomba e que atingiu uma professora levemente, graças a Deus. Mas tudo isso depois da polícia ter deflagrado em São José dos Campos uma tentativa de ataque. Não chegou a acontecer a tentativa. A inteligência dos Estados Unidos interceptou o plano de jovens e adolescentes aqui de São José dos Campos, informou as autoridades e as autoridades prenderam as pessoas envolvidas no ataque que, graças a Deus, não aconteceu. O problema é que praticamente uma semana depois aconteceu o ataque em São Paulo, onde uma professora morreu, e depois disso, no decorrer da semana, várias ameaças começaram a aparecer em várias escolas do Brasil. Crianças que entraram armadas com facas e coisas do gênero nas escolas, outras que roubaram facas de cozinhas da escola com intuitos obscuros, mensagens de ameaças de ataque que começaram a aparecer escritas nas paredes dos banheiros de várias escolas do Brasil, e agora a consumação de um ataque que infelizmente aconteceu a uma creche, onde 4 crianças morreram e várias outras ficaram feridas, além desse de ontem, que foi um ataque com explosivo que graças a Deus não aconteceu nada, assim, feriu levemente a professora, mas nada além disso. Aí eu fico vendo as reações das pessoas e vejo pessoas dizendo assim, se os professores tivessem armas, poderiam evitar essas coisas, etc, etc. Gente, eu não sou contra o fato de que as pessoas tenham o direito de se defender. Muito pelo contrário, eu acredito que as pessoas têm sim o direito de se defender. Mas numa situação como essa, onde crianças, adolescentes, jovens estão com e professores, funcionários públicos de escolas públicas e até de particulares estão com suas vidas sendo colocadas em perigo por causa de psicopatas, esquizofrênicos, endemoniados, que estão se sentindo impulsionados e motivados a cometer esse tipo de crime que até pouco tempo atrás não acontecia. Até pouco tempo que eu digo, alguns anos atrás, e que de repente, de 2011 para cá, começaram a acontecer de forma cada vez mais sucessiva. E as pessoas ficam preocupadas apenas com o porte de arma, sendo que a coisa é muito, muito mais séria, muito mais profunda do que simplesmente ter um porte de arma, como se isso fosse resolver alguma coisa. Infelizmente, isso é ilusão, porque essa questão do armamento acaba se tornando apenas uma narrativa política e ideológica. Mas aquilo que é realmente importante, que precisa ser tratado com seriedade no plano espiritual, as igrejas se unirem, as lideranças das igrejas se unirem e começarem a orar e incentivar os membros de suas igrejas a orar com relação a isso. No plano psicológico e psiquiátrico, uma atenção realmente profunda à condição
psicológica das famílias, a questão da estrutura das famílias no nosso país. Para mim, esse é o cerne da questão, essa é a questão mais importante que precisa ser tratada, mas é isso que ninguém quer tratar. O plano espiritual e o plano psicológico, psiquiátrico. Isso daí, todo mundo tapa os olhos, todo mundo fecha os olhos, tapa os ouvidos e fecha a boca para não falar, para não ouvir, para não ver o que está acontecendo, para que não se sinta como é que eu posso dizer, não sinta como uma responsabilidade, como uma responsabilidade em que cada um de nós temos. Como cristãos, o mínimo que nós poderíamos e deveríamos fazer é assumir a responsabilidade de estar intercedendo em relação a isso. E não fazemos. E quando eu digo isso, eu também me coloco no lugar. Eu não falo como sendo o mais espiritual e o mais perfeito, porque eu sei que eu não sou. Tem muitas coisas que preciso melhorar, então também me incluo. E no plano psicológico, psiquiátrico, estrutural, familiar, as autoridades políticas não podemos nem esperar que com as autoridades políticas que temos hoje, que realmente se importem com essa questão, pelo menos da forma como deveria se importar. Não se importam. E nem vão se importar. Porque se eles começarem a tratar a estrutura familiar, o núcleo familiar, a matriz familiar, da forma como deveria ser tratado, os planos deles vão por água abaixo. Porque os planos deles envolvem justamente desestruturar a sociedade. E para você desestruturar toda uma sociedade, começa se infiltrando e desestruturando a matriz familiar. Então, é isso. Infelizmente aconteceu mais uma vez. E eu não vejo o movimento das lideranças religiosas e cristãs com relação a isso como deveria haver. Não vejo, e infelizmente não veremos, uma movimentação por parte das autoridades para que essas coisas aconteçam. Aliás, para que essas coisas não aconteçam, para que esse tipo de perturbação seja evitada. No Rio de Janeiro, algumas medidas foram adotadas para evitar ataques. Em São Paulo também, o governador disse que tomaria algumas medidas. Mas a gente sabe que o negócio é bem mais embaixo. É bem mais profundo e bem mais obscuro. Conversando com um amigo meu que é psicólogo, ele disse que o diagnóstico de psicopatas no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo, mas falando do contexto brasileiro, é muito maior do que a gente consegue imaginar. É muito maior. Tem muito mais psicopatas andando pelas ruas, seja no trabalho, em qualquer outro ambiente de convívio social e comunitário, do que a gente possa imaginar. É que existem graus de psicopatia. Existem os graus leves e os graus mais sádicos, e esses, graças a Deus, são mais, vamos dizer assim, raros. Mas aí eu vejo a imprensa fazendo alarde com relação a isso. Não que a imprensa deva se calar, mas eu acredito que a imprensa não trata a questão como deveria tratar, com a importância que deveria tratar, com a seriedade que deveria tratar. A imprensa só quer lucrar e lacrar em cima da desgraça e da tragédia alheia.
consequentemente, psicopatas endemoniados, esquizofrênicos, são incentivados e motivados a cometer esses atos. Aí você começa a ver o que está acontecendo. Mensagem de ameaça de ataque numa escola em uma região do Brasil, e outros lugares acontecendo também. Daqui a pouco acontece um ataque e não foi nem um adolescente, foi um adulto que cometeu, matando 4 crianças, dizendo que estava participando de um jogo onde o objetivo era matar o máximo de crianças possível. Todos psicopatas. E isso você acha que é natural? Você acha que tudo isso é algo natural? E que não deve ter um tratamento, uma forma séria de se combater esse tipo de coisa? Que começa no plano espiritual, psicológico, psiquiátrico, tratando das famílias, cuidando das famílias, tratando da estrutura das famílias, cuidando da mente e do emocional e do psicológico das crianças, das famílias, dos pais, das mães. Porque não é de hoje, há décadas e várias décadas, as famílias já estão se formando de forma completamente desestruturada. E assim surgem psicopatas, narcisistas, esquizofrênicos, pessoas com sérios problemas que só esperam uma oportunidade para poder externar aquilo que tem dentro delas. Mas como cristãos, que nós dizemos ser, a gente tem a responsabilidade de, no mínimo, interceder pelo nosso país, interceder pelos professores, pelos alunos, pelas crianças, de bem as pessoas, de bem, independentemente da idade, para que Deus esteja protegendo, porque para viver nesse mundo é só Deus. A Bíblia fala que o amor, no final dos tempos, o amor de muitos iria se esfriar. E quando diz no final dos tempos, não quer dizer que isso seria exatamente no fim de tudo. Não, isso é um processo que vai se desenrolando até que todas as profecias das escrituras bíblicas se cumpram. E a gente já está vendo isso acontecer. O amor está se esfriando e vai esfriar cada vez mais. Da esperança do cristão, aquele que crê em Deus, é na volta de Cristo. Mas não é porque a gente crê nisso que a gente vai deixar de orar, que a gente vai deixar de se importar, de lutar e de buscar, para que a nossa sociedade possa ter pelo menos um mínimo de tranquilidade. Então, eu vou concluir o vídeo esperando que cada um de vocês que assistiram esse vídeo e chegaram até aqui, principalmente se você for um cristão que acredita em Deus e sabe na importância da intercessão, que todos nós, você e eu, possamos nos conscientizar e estar cientes de que é uma coisa extremamente séria que está acontecendo. É extremamente sério. Apesar do governo, da imprensa e das autoridades, e até mesmo das autoridades religiosas, cristãs, não estarem dando a devida importância. Deus abençoe as nossas vidas, as nossas famílias, proteja as nossas famílias, as nossas vidas e a vida das crianças, principalmente dos inocentes, que muitas vezes precisam ficar numa creche e os pais ficam com o coração apertado. Porque nem numa creche, num lugar que é apropriado para receber crianças daquelas determinadas idades, os pais estão conseguindo mais ter tranquilidade para deixar seus filhos. Então, que
Deus abençoe a todos. Obrigado a você que chegou até aqui, esse vídeo de 15 minutos e pouco. O vídeo é longo e o assunto é extremamente sério, mas que na simplicidade das minhas palavras você possa ser tocado e por intermédio desse vídeo, de você, outras pessoas também sejam conscientizadas a respeito da seriedade daquilo que está acontecendo no nosso país. Que, me desculpe, não vai ser resolvido com porte de armas, não vai ser resolvido com medidas paliativas. A coisa é bem mais séria, do que a gente quer achar, quer pensar. Um abraço a todos, que Deus abençoe a todos.